Graça e paz, sejam muito bem-vindos. Como o Mário falou, mais um dia em que nós estamos aqui para refletir alguns temas sobre a família, né? E não é nenhuma novidade o quanto as famílias têm sofrido atualmente e como que nós vamos lidar com cada uma dessas situações. E o tema de hoje é este que está aí na tela, pais e filhos, anarquia ou hierarquia. Era um tema que já foi me passado já há alguns meses e eu fiquei meditando bastante a respeito disso, né? Em que sentido? A questão até da anarquia talvez seja mais fácil para a gente compreender. E a questão da hierarquia? Será que nós compreendemos o que significa isso, a necessidade que nós temos para as nossas famílias, né? Então, a primeira questão aqui que eu gostaria de colocar para vocês é essa pergunta: o que predomina na sua relação com os seus filhos? O que é predominante? Eu gostaria que você refletisse um pouquinho. É evidente que se cada um de nós aqui formos contar um pouquinho da história, da relação que nós pais temos com os nossos filhos, muitas coisas vão aparecer. Mas talvez alguma coisa seja predominante. Pense aí, você pai, você mãe, o que é que tem caracterizado mais essa relação? Eu vou ajudar vocês com alguma coisa aqui, né? Algumas coisas que eu anotei aqui. A marca característica dessa relação. É uma relação em que a liberdade é predominante? Será que é isso que caracterizaria a relação de vocês com seus filhos? Vocês são pais que dão plena liberdade aos seus filhos? É uma relação em que o controle é predominante? Vocês são pais que controlam muito? São pais como aqueles que ficam questionando tudo? Aonde você vai? Com quem você vai sair? Que horas você vai sair? Que horas você vai chegar? Aqueles que têm filhos maiores. Você vai brincar onde? Né? Uma relação em que o policiamento é predominante? Mas qual que é a diferença do policiamento? Eu coloquei essas duas palavras aqui porque o controle é no sentido de você ficar insistindo em relação ao que vai ser feito. O policiamento é aquilo que já aconteceu. Como se fosse uma polícia investigativa. Aonde você foi? O que você fez? Com quem você esteve? Deixa eu ver o seu celular. É um policiamento? É uma relação em que a função do bombeiro é predominante? Você é aquele pai e mãe que vive apagando fogo dentro de casa? Seja no seu próprio relacionamento com seu filho, seja no relacionamento entre os irmãos, ou fora de casa. É uma relação em que o monólogo é predominante? Você é aquele pai que adora fazer discurso? E o seu filho talvez já esteja cansado de tanto discurso? Porque é só você que fala e o seu filho não fala nada? É uma relação em que a força é predominante? Você se impõe porque você é o pai, você é aquele que paga as contas. E você impõe a sua força. Nem preciso dizer que não é física, mas tem pais que até impõem a força física. É uma relação em que a competição é predominante? Você compete com seu filho? Tem pais que fazem isso. A relação é uma questão de competição, principalmente quando os filhos vão crescendo. É uma relação em que a inveja é predominante? Talvez você seja uma mãe que tenha inveja da sua filha. É uma relação em que a dependência emocional é predominante? Será que somos pais que dependemos emocionalmente dos nossos filhos? Achamos que nós não vamos viver se eles não estiverem próximos de nós? É uma relação em que o medo é predominante? Os filhos se relacionam com vocês porque eles têm medo de vocês? Medo do que o pai vai falar? Medo do que a mãe vai falar?
O que predomina, né, nessa relação? E aí o nosso tema é esse: anarquia ou hierarquia? O que significa isso? Conceitualmente falando, eu fui buscar o que significa anarquia. E aí encontrei algumas coisas, né? Um sistema político que tem como princípio básico a oposição ao conceito de autoridade. Tudo aquilo que se opõe à autoridade. Essa é a filosofia da anarquia, que tende a negar qualquer tipo de autoridade, que se caracteriza pela ausência de organização, pela ausência de controle, por ausência de liderança. E qual a consequência disso? Confusão. Tudo aquilo em que você não encontrar organização, controle ou liderança, você vai encontrar como resultado a confusão. Aquilo que não possui chefia, direção ou regras. Anarquia vem do grego anarche. An significa sem, arche governo. Sem governo. É isso que significa anarquia. E a hierarquia, o que seria? Como que nós poderíamos entender isto? E aqui eu digo para vocês que hierarquia pode ser uma palavrinha que não soe muito bem aos nossos ouvidos. Talvez porque nós tenhamos uma certa dificuldade de compreensão com o termo. Mas hierarquia é o oposto de anarquia. É exatamente o oposto. Hierarquia é a distribuição ordenada de poderes com subordinação sucessiva de uns com os outros. Hierarquia é isso. Uma subordinação sucessiva. A hierarquia é uma ordenação contínua de autoridades que estabelece os níveis de poder e importância, de forma que a posição inferior é sempre subordinada a posições superiores. Conceitualmente, é importante nós compreendermos o que é isso. Significa qualquer classificação que tenha como base a relação entre superiores e dependentes. Deu para entender, né? É isso, hierarquia. Mas eu quero chamar a atenção de vocês quanto ao ponto principal. Hierarquia é o oposto da anarquia. Então, pais e filhos, anarquia ou hierarquia? Eu acho que não é muito difícil de nós respondermos isso. Já que anarquia significa confusão e hierarquia implica em subordinação, o que nós estamos querendo tratar aqui com vocês é que dentro da família é necessário que haja o quê? Liderança, que haja autoridade, que haja algum comando. E o que nós estamos vendo nas famílias é muitas dificuldades enfrentadas exatamente por falta de autoridade, de comando. Os pais não sabem como exercer isso. E o nosso Deus, mudando aqui de slide, o nosso Deus é um Deus que não é de confusão. O nosso Deus não é um Deus de anarquia. O nosso Deus é um Deus de ordem. Então, é importante lembrarmos que o princípio da hierarquia nós vamos encontrar em quase todas as estruturas humanas. Aquilo que você imaginar, você vai encontrar a hierarquia. Por quê? Pelo fato de que sem governo, sem liderança, sem subordinação, nunca haverá ordem nem organização. Por isso que em qualquer estrutura humana onde existam pessoas, nós vamos encontrar o quê? Essa necessidade de governo e de lideranças. E nesses casos, o que há, né, aonde não há uma organização, o que nós vamos encontrar é anarquia. E como consequência, confusão. 1 Coríntios 14:40 diz: tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. É isso que nós vamos encontrar. E sem ordem e organização, nada funciona, nenhuma estrutura funciona. É praticamente impossível você realizar alguma tarefa, realizar algum projeto, se você não tiver alguma ordem, alguma organização.
1 Coríntios 14:36, primeira parte, diz assim: porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Não é à toa que, se nós imaginarmos aqui, vamos imaginar aqui alguns exemplos que eu vou citar aqui para vocês. Não fica muito difícil de você entender. Vamos imaginar um exército, uma empresa, uma prefeitura, uma associação de bairro, a nossa igreja, a nossa comunidade local. Em todos esses organismos, é evidente que é necessário que exista a hierarquia. Ela é necessária, ela é importante. Então, por que a hierarquia não seria importante dentro do contexto da família? Eu confesso que quando a primeira vez que eu li esse tema, eu fiquei na dúvida. Mas hierarquia dentro da família? Então, algumas pessoas acham que essas duas palavras, hierarquia e família, não combinam. Mas será que isso é verdade? Eu acho que esse entendimento de que não combinam hierarquia e família é porque talvez algumas pessoas tenham uma visão um pouco romântica do que é família. Idealiza-se demais a família a ponto de achar que ela não precisaria de um governo ou de uma liderança e que ela só precisaria de afeto. Ah, não, família, o que é necessário é amor. Só o afeto é importante. Será? Se o nosso Deus é um Deus de ordem, será que dentro da família, que é uma estrutura, que é um organismo de pessoas, não seria importante? É claro que é importante. Qualquer organismo, como nós vimos aqui, é necessário que haja alguma autoridade, alguma liderança, e na família não é diferente. Uma outra questão é que, às vezes as pessoas acham que não combinam, é porque tem um entendimento equivocado de hierarquia. Acabam vinculando essa palavra com outras palavras como dominação, castas, autoritarismo. A hierarquia não significa isso. Hierarquia é liderança, autoridade, governo, implica em subordinação. E o que constitui cada uma dessas outras estruturas que nós falamos aqui são exatamente as mesmas pessoas que compõem uma família. Então, é certo que a hierarquia é necessária para se alcançar o quê? O objetivo final da família, que é o quê? O desenvolvimento sadio das pessoas que compõem essa família, dos filhos. Os filhos precisam de comando, os filhos precisam de liderança, os filhos precisam de autoridade. E normalmente os problemas aparecem exatamente quando falta esse requisito. E os pais ficam completamente perdidos. E aí vão procurar ajuda. E não é nenhum problema nós pedirmos ajuda. Mas é importante nós sabermos a raiz desse problema, que muitas vezes é essa falta de governo, essa falta de autoridade. Então os filhos precisam disso, para que possam se desenvolver no âmbito afetivo, emocional, físico, intelectual e até mesmo espiritual. E a raiz de tudo isso, a raiz desse caos, nós não poderíamos deixar aqui de comentar que a raiz de todo esse caos é o pecado. Nós não podemos nos iludir. O problema aqui é exatamente esse. Quando não se tem governo ou liderança dentro da família, nós vamos encontrar o oposto, que é anarquia e confusão. Então, meus queridos, de um lado, o que nós encontramos nesse caos que nós estamos vivendo na sociedade, nesse caos que as famílias estão vivendo, talvez em menor grau, talvez outras em maior grau. De um lado, você vai encontrar pais cansados, fracassados e perdidos, às vezes pais desesperados. E do outro lado você vai encontrar filhos desanimados, filhos rebeldes, filhos infelizes, até, de certa maneira, às vezes
cheios de traumas. É isso que você vai encontrar numa família que está nessa confusão, nesse caos. Pais que desistiram de seus filhos e filhos que se sentem abandonados por seus pais. É muito comum, inclusive na igreja. Filhos que acham que foram abandonados e pais que estão cansados, desanimados, que desistiram. Então, é bom lembrarmos que a raiz do problema de todo esse caos é evidente, está na falta de conhecimento da nossa parte, mas também existe uma raiz espiritual, que está no pecado. O pecado ele entrou na raça humana e pelo pecado entrou a morte. E com a morte houve o quê? Separação, que é o que está lá em Romanos 5,12, um versículo que vocês conhecem muito bem. E o homem, ele é naturalmente rebelde e insubmisso. Eu separei esse Salmo 14:1 que diz: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Essa é a situação. É insensatez. As pessoas estão separadas de Deus. Mas eu quero lembrar que mesmo dentro das igrejas, mesmo quando nós temos uma experiência com Deus, nós podemos estar passando por uma situação dessa, de caos na nossa família. Bom, então, o governo dos pais, ele é o quê? Ele é bênção. O governo dos pais é bênção para os filhos. É por essa razão que uma criança, ela precisa tanto do governo dos pais, por meio do qual ela vai receber afeto e instrução. É isso que os filhos precisam, afeto e instrução. E às vezes até frustração. Nós, como pais, temos que ensinar os nossos filhos, para que eles possam superar as frustrações da vida. De casa, eles terão o quê? Maiores condições de enfrentarem as frustrações fora de casa. Faz parte do comando, faz parte do governo dos pais. Provérbios 20 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A criança precisa aprender que se ela for entregue a si mesma, isso é estultícia, isso é tolice. Uma criança, eu tenho um neto, Benjamin, de 8 anos. Se você deixar que ele faça tudo o que ele quiser, você vai entregar ele a si mesmo. E qual que é a consequência disso? Só tolice e estultícia. Por quê? Porque ele não tem condição de decidir por nada. Ele precisa de um governo na vida dele. E isso é uma realidade, tanto para os nossos filhos menores, quanto para os nossos filhos adolescentes, até para os nossos filhos jovens. Filhos precisam do governo dos pais em suas vidas, para que sejam aceitos, amados e cuidados adequadamente, até o dia em que puderem viver por si mesmos, com liberdade e autonomia. E até esse dia chegar, pode levar muito tempo, mas nós somos responsáveis pela vida deles. Deus nos colocou como governadores na vida deles. Eu acho que não li, né? Provérbios 28:26. Quem confia no próprio entendimento é tolo. Quem anda com sabedoria está seguro. Eles não têm essa liberdade. E nós somos aquelas pessoas que vamos fazer isso na vida dos nossos filhos. E esse governo do qual nós estamos falando é um governo que tem prazo. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós falamos sobre a autoridade dos nossos filhos, é evidente que você não será autoridade na vida deles para o resto das vidas deles. Então tem um prazo. A questão é realmente de governo. Filhos, por conta da sua imaturidade e natural rebeldia, precisam ser liderados, até o dia que tiverem autocontrole.
Como pais cristãos, também queremos que eles sejam alcançados pela graça de Deus, tenham uma vida nova em Cristo e sejam governados pelo Espírito Santo. Mas até lá, e sendo isso possível, os pais exercerão esse governo na vida dos filhos. Agora, prestem atenção, se o governo for retirado antes da hora, os filhos podem se perder. Ou então, eles vão aprender com as próprias dificuldades inerentes à ausência de seus pais. O que pode acontecer quando nós retiramos esse governo antes da hora? Isso pode ser traumático na vida deles. Agora, pela graça de Deus, tudo pode acontecer. Muitas pessoas perderam os seus pais e tiveram que enfrentar uma realidade sem a presença deles. Nós temos exemplos de superação, mas em grande parte, essa ausência cria traumas. E por outro lado, se o governo é mantido além do ponto, isso também pode trazer prejuízo para os seus filhos. Por quê? Porque eles não vão aprender o que é uma coisa muito importante, que é a responsabilidade. Então, pais que teimam em querer permanecer no controle da vida dos seus filhos mais do que se deve, também vão trazer prejuízos para eles. É como se fossem adultos por fora, mas eternas crianças por dentro. Então, resumindo, filhos sem controle são como crianças mimadas. São seres entregues a si mesmos, que envergonham seus pais. Não sabem conviver em grupo ou em sociedade, não respeitam regras, são inconvenientes e egoístas, não sabem lidar com oposição às suas opiniões, enfim, não sabem se relacionar. Lendo isso aqui, vocês conseguem imaginar alguma criança assim? Não estou falando do filho de vocês. Estou falando do filho do sobrinho, do vizinho. Tem muita criança assim hoje. Filhos sem autocontrole. Como que nós vamos lidar com isso? É culpa da criança? Infelizmente, eu quero dizer para vocês, é culpa dos pais. Porque não entenderam essa questão do governo, da importância do governo, da importância da liderança, da importância de você exercer autoridade. Os filhos dependem de nós. E filhos com autocontrole? Normalmente convivem bem em família, convivem bem em sociedade. Por quê? Porque eles entenderam que as regras são essenciais para que haja respeito à liberdade de cada um. Isso é um filho que tem autocontrole. Nosso desejo é que nossos filhos cresçam e tenham autocontrole. Saibam lidar com as oposições naturais da vida, saibam se relacionar dentro de casa e fora de casa. E, obviamente, como pais cristãos, que dependam da direção do Espírito Santo. É isso que vai trazer ainda mais descanso, mas que eles saibam o que é autocontrole. Bom, e nós estamos falando aqui de governo. Que tipos de governo nós vamos encontrar nas famílias? Então, nós colocamos alguns aqui, eu coloquei alguns aqui. E eu queria que você olhasse para isso e verificasse se existe alguma semelhança com o que você viveu, ou com o que você viveu com seus pais, ou com o que você vive em relação aos seus filhos. Governo autoritário. O que é um governo autoritário? É quando o pai diz assim: faça isso porque eu estou mandando. Você ainda não aprendeu que o seu pai está sempre certo? Governo liberal é aquele que diz assim: não imponho regras, pois elas cerceiam a liberdade e limitam o desenvolvimento emocional dos meus filhos. Tem gente que pensa assim, anti-regras. Por quê? Porque acha que isso vai limitar a questão emocional do filho. Só que um filho entregue a si mesmo é estultícia, é tolice. Filhos não têm essa capacidade que nós, às vezes, imaginamos que têm. Eles precisam ser moldados. Governo democrático, que governo é esse?
É quando o pai diz assim: em casa nossos filhos são os nossos melhores amigos. Ué, Fernando, mas nós não devemos ser amigos de nossos pais? Você deve, mas antes de você ser amigo do seu filho, você precisa ser pai do seu filho. E a amizade é o último nível da paternidade. Quando pais querem ser amigos dos seus filhos que são pequenos, eles não exercem autoridade, nem governo, nem comando. E a gente já observou aqui que um sistema em que não há liderança, que não há governo, que não há autoridade, significa anarquia. E a anarquia resulta em confusão. Então, a amizade talvez é aquilo que nós gostaríamos de ter quando os nossos filhos forem adultos. Nós precisamos ser pais. Governo punitivo é aquele que o pai diz assim: criança só aprende quando apanha. Governo punitivo é assim. É só na base, né, da punição física. Mas não é importante, Fernando? Se for aplicada biblicamente falando, você vai contar nas suas mãos quantas vezes você vai usar a vara no seu filho. Esse é o modelo bíblico. E o último que eu deixei aqui, que é o governo bíblico propriamente dito. O que significa esse governo bíblico? Paternidade exercida segundo a verdade das Escrituras. É a verdade, é o que está lá, não é o meu achismo, não é a minha tradição, não é aquilo que veio da relação que eu tive com os meus pais. Não, é a verdade das Escrituras em amor, com graça, misericórdia e perdão. Porque se não for dessa maneira, meus irmãos, nós estaremos com muitos problemas de governo. Quando as intenções do coração e os comportamentos estiverem contrários à palavra, não àquilo que eu penso, aí nós vamos o quê? Exercer a correção. Os nossos filhos precisam ser corrigidos no seu caminho. Não estou falando de correção física, estou falando de correção. E isso faz parte do quê? Dessa autoridade, desse governo que nós teremos em relação a eles. Esse é o governo bíblico. Bom, e dentro desse contexto do governo bíblico, existe uma palavrinha aqui muito importante. Essa palavrinha se chama obediência. Então, a obediência, ela é importante para que o governo seja eficaz. Como que pode haver um resultado dentro de uma estrutura organizacional, onde nós encontramos a hierarquia, se não houver submissão às regras, se não houver subordinação? Isso implica dizer o quê? Em obediência. Qualquer governo irá exigir obediência durante o processo e submissão às regras. Senão, não há governo. Há anarquia. E o governo bíblico também. Ele vai exigir obediência. Agora, teoricamente, o que eu estou falando aqui é muito simples, né? Como que nós vamos obter a obediência? Essa é uma grande tarefa, é um grande desafio. Então, mas nós precisamos entender. Obediência é necessária. É um fator importante para o desenvolvimento saudável nos relacionamentos familiares. Sem obediência, não há aprendizado e não há desenvolvimento. Então, é um desafio? É. Talvez falar sobre obediência é algo que nós tenhamos que separar só uma aula para falar a respeito disso. Como criar filhos obedientes. Agora, também falando sobre essa questão, existem, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso, formas inadequadas de se obter obediência. Ela pode ser obtida pela força, inclusive física, pela manipulação
ou por meio de recompensas equivocadas, que nada mais são do que subornos. Então, obter a obediência por imposição da força, obter obediência por manipulação, sempre quando eu falo sobre isso me vem à mente. O que é manipulação? Se você não obedeceu o papai, papai não gosta mais de você. Isso é manipulação emocional, chantagem. Ou, olha, se você fizer isso, você vai ganhar um presentinho. Aí eu só estou dando uma recompensa. Será que você não está subornando o seu filho? Então, são meios inadequados de obtermos a obediência, e nós temos que tomar cuidado com isso. Nenhuma dessas formas é apropriada. Então, é importante vocês e eu lembrarmos que a obediência ela é muito importante no processo, mas ela não é tudo. Filhos, lembrem-se disso também, podem até ser obedientes por fora, mas estarem totalmente anulados por dentro. E nós não queremos isso na nossa família. Governar a família, biblicamente falando, exercer a autoridade bíblica sobre os filhos, não é uma coisa simples. Não é uma tarefa fácil. Muitas vezes, a nossa intenção é até legítima, mas pode ser que nós estamos, a maneira como nós estamos exercendo isso, nós estamos criando traumas nos nossos filhos, que vão aparecer na fase adulta, que vão aparecer nos relacionamentos deles quando se casarem, assim como nós. Muitos problemas que nós enfrentamos no nosso casamento hoje são reflexo da paternidade equivocada que tivemos quando éramos crianças. Mas uma coisa é importante, o governo precisa existir, a questão da hierarquia é necessária dentro de casa. Sem liderança, isso é anarquia. Então, a obediência, nós vamos observar que ela é resultado de duas coisas aqui. Obediência é resultado de amor e disciplina. Nós poderíamos dizer que são as duas faces de uma moeda. Obediência acontece como resultado de um vínculo baseado nesses dois elementos. Você nunca vai obter obediência genuína, verdadeira, apenas com amor ou apenas com disciplina. Você vai precisar das duas coisas. E estas, amor e disciplina, são as marcas características que devem predominar numa relação de pais e filhos. Lembra quando eu perguntei lá, qual é a marca característica da sua relação com os seus filhos? Nós elencamos ali algumas questões apenas para fazer vocês pensarem. Talvez nenhuma delas, talvez uma ou outra, mas o que deveria caracterizar a nossa relação com os nossos filhos deveria ser esses dois elementos, amor e disciplina. É isso que deveria predominar. E agora falando sobre cada um deles, né? O governo com amor incondicional. Esse é o amor que deve estar presente, porque esse é o grande mandamento, o amor. Não está aí no slide, mas eu deixei aqui, Lucas 10, 27 diz, a isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento. Amor, ele é o quê? É o combustível necessário para o crescimento e o desenvolvimento emocional e psíquico de qualquer ser humano. Os relacionamentos, eles se conectam pelo amor. E eles são rompidos pela falta dele. A principal necessidade de uma criança qual é? Saber que ela é amada. Quantas vezes você já falou para o seu filho?
Filho, você sabe como você é amado? Essa é uma frase que todo pai e mãe deveria repetir para os seus filhos. Talvez todo dia. Ele precisa saber. Filho, você sabe o quanto você é amado? Amado por Deus e amado por mim. É isso. O tanque emocional dele vai ser preenchido com isso. Com amor. Então a principal necessidade de uma criança é saber que ela é amada. O amor lança fora o medo e é o vínculo da perfeição. 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor lança fora o medo. Quantos relacionamentos entre pais e filhos estão sobrevivendo por conta do medo? Porque os pais, numa atitude desesperada de obter a obediência e a subordinação, acabam exercendo o quê? Uma pressão, colocando medo nos seus filhos. Filhos que estão aterrorizados, porque os pais também estão cansados. E a obediência é obtida na base do grito, da ameaça, do chinelo, da cinta. Agora, o amor lança fora o medo, e ele é o vínculo, Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Meus amados, se nós queremos nos conectar com nossos filhos, não é na base de qualquer outra coisa, a não ser do amor. Não foi assim que o Senhor se reconciliou conosco? Como que Deus fez como que Deus provou o amor que Ele tem por nós? Romanos 5,8, não está aí. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Nós não éramos merecedores de absolutamente nada, porque éramos pecadores. Estávamos de costas para Deus. E mesmo assim Ele envia o seu Filho para morrer por nós. É esse amor, é um amor incondicional. Deus, da mesma maneira que Deus não exigiu condição alguma para que Ele nos amasse, nós deveríamos fazer o mesmo em relação aos nossos filhos. Apesar de não serem obedientes, apesar de às vezes serem mal criados, apesar de qualquer coisa. E a outra característica, o outro lado da moeda, é o governo com disciplina. E aqui eu quero primeiro ressaltar que a disciplina na esfera da criação dos filhos não significa correção física, como é bastante comum as pessoas entenderem no meio cristão. Falou-se em disciplina, a pessoa já acha que é correção física. Disciplina é muito mais do que correção física. A disciplina é o treinamento da mente e do caráter da criança, a fim de que ela se torne um membro autônomo e construtivo no seio da sociedade. Isso aqui é disciplina, treinamento de mente e caráter, para que ela se torne um ser relacional na sua comunidade, na sua cidade, na sua família. Disciplina é o ensino que um discípulo recebe do seu mestre. Um ensino que o discípulo recebe do seu mestre. Portanto, a palavra disciplina tem a mesma raiz etimológica que a palavra discipulado. Então, meus irmãos, enquanto o amor é a essência que vincula, o discipulado é o processo. O discipulado foi o método que Jesus adotou com os seus
discípulos para ensinar e desenvolver o caráter deles, a fim de que eles estivessem preparados para o maior desafio de suas vidas, que era levar o evangelho a todo mundo. Eu queria dizer então que amor sem disciplina é sentimentalismo. E o sentimentalismo pode levar ao caos. E disciplina sem amor é tirania. E pode levar à rigidez, ao legalismo. Vou repetir: amor sem disciplina é sentimentalismo e pode levar ao caos. Disciplina sem amor é tirania e pode levar à rigidez. Existe uma ilustração que me foi passada pela minha esposa, e é uma ilustração, pela Cristina, de um médico neurologista, que é o Dr. Siegel. E ele diz o seguinte: vamos imaginar um rio e as suas margens. As margens, uma margem é o caos, na outra margem está a rigidez. Tá? O governo equilibrado dos pais está no centro do rio. Numa margem o caos, na outra margem a rigidez. A falta de governo vai levar você para a margem do caos. E o excesso de governo vai levar você para a outra margem da rigidez. Se o governo ficar em uma das margens, seja do caos ou da rigidez, a vida dos filhos de vocês não fluirá e eles ficarão presos sem qualquer desenvolvimento. Eu gostei demais dessa ilustração. Então nós temos que estar no meio do rio. Esse é o equilíbrio do governo. Se faltar governo, você vai para a margem e os seus filhos vão ficar presos lá. Se excederem no governo, vocês vão parar na rigidez, do outro lado. E eles vão ficar presos ali também. E a vida deles não vai fluir. Nós temos que estar ali no meio do rio. E o discipulado, que tem a mesma raiz etimológica da disciplina, discipulado é isso que vocês estão vendo aí: graça, mais misericórdia, mais perdão. A relação que existe no discipulado entre o mestre e o discípulo é a mesma que deve permear a relação entre pais e filhos. A relação de pais e filhos é uma relação de discipulado. E no modelo de discipulado de Jesus, nós vamos encontrar exatamente isso aqui: graça, misericórdia e perdão. A paternidade é um processo de discipulado, portanto, uma oportunidade para os pais exercitarem essas três ações. Eu quero dizer para vocês que o governo que nós exercemos com os nossos filhos, essa autoridade, essa liderança, é uma oportunidade de nós praticarmos a graça, a misericórdia e o perdão. Por quê? Porque os nossos filhos vão errar muito, e nós também. E se nós não estivermos preparados para exercitarmos isso aqui, nenhuma relação vai sobreviver. Então lembre-se, 2 elementos: amor e disciplina. E dentro dessa disciplina, a questão do discipulado. E eu quero considerar com vocês agora também uma situação prática. Eu vou dar um exemplo aqui e vocês vão imaginar comigo. Um filho de 10 anos deixa o seu relógio em algum lugar e o acaba perdendo. Vamos falar de um relógio? Eu poderia falar de um celular, mas eu acho que tem filho com 10 anos que nem deveria ter celular, né? Mas vamos fazer de conta do relógio. O filho tem um relógio, ele acabou esquecendo em algum lugar e perdeu esse relógio. O que eu e você talvez diríamos, abre aspas,
Eu já te falei 1 milhão de vezes para não deixar as coisas espalhadas, agora você nunca mais vai ganhar um relógio para o resto da sua vida. Talvez a gente respondesse assim para ele, né? O que a justiça diz? A justiça diz, abre aspas, filho, você precisa aprender a assumir responsabilidade pelas suas posses. Sei que você só tem 10 anos, mas de agora em diante terá que pagar do seu próprio bolso para ter um relógio. Essa é a justiça dizendo. O que a misericórdia diz? A misericórdia diz assim, abre aspas, sim, o filho merece ser punido por sua negligência. Porém, esse garoto só tem 10 anos. Ele ainda está aprendendo o que é responsabilidade. Dê mais um tempo para ele. Essa é a misericórdia. Misericórdia é você não dando aquilo que merece. A graça diz o seguinte, abre aspas, dê para ele mais do que um tempo. Dê um presente que ele não mereça. Ele já está com o coração partido por ter perdido o relógio. Dê a ele um outro relógio e outra chance de provar que é responsável. Essa é a graça. É dando a ele o que ele não merece. O que Jesus diz? Abre aspas. Vai e não peques mais. João 8,11. E o que o filho diz? Abre aspas. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Lucas 15,18. Então, eu citei aqui essas frases para que a gente possa nos situar. O que nós estamos fazendo? É aquela primeira frase? Ou nós estamos agindo como a justiça falou, ou como a misericórdia, ou como a graça? O que nós estamos falando aqui? Discipulado é o exercício de graça, misericórdia e perdão. Os seus filhos vão errar. E não há como você apenas exercitar a justiça com eles. Não há como você apenas exercitar a misericórdia com eles. Não há como você apenas exercitar o perdão ou só a graça. Você vai ter que exercitar tudo isso ao mesmo tempo. Mas isso faz parte do processo, isso faz parte do discipulado. Isso faz parte desses 2 elementos que devem marcar, que caracterizam a relação de pais e filhos. Amor e disciplina. E eu queria terminar com vocês com a parábola do filho pródigo. A maioria de vocês talvez já conheça essa parábola, mas ela é muito profunda. Eu vou ler com vocês aqui o texto, vocês podem me ouvir. E o pastor Eric vai passar ali. Vamos lá. Lucas 15, de 11 a 32, diz assim, continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse:
Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que texto, que parábola. Nós não vamos fazer uma análise aqui do texto, mas eu li para que vocês rememorassem essa passagem. Algumas dentro de tudo aquilo que conversamos agora. O pai, o filho, ele disse para o pai: dá-me a parte nos bens que me cabe. Eu pergunto para vocês, esse filho merecia algum bem? É lógico que não. O pai não havia morrido. Como que ele tinha direito à herança? Você só tem direito à herança quando o pai morre. E o pai, o que ele fez? Ele agiu com graça. Mesmo com esse pedido, o pai deu a parte que lhe cabia. Deu, ajuntou tudo que era seu. E ele não falou, olha, eu estou indo embora. Ele primeiro pediu. Depois de alguns dias, ele juntou as suas coisas e foi embora. E o que o pai fez? Correu atrás, falou: você está louco? Eu não dei isso aqui para que você fosse embora. O pai deixou. Nós não temos controle sobre todas as situações da nossa vida, e nem da vida dos nossos filhos. Se você não aprender a depender da graça de Deus, você vai ficar paranoico, você vai ficar doente, e você vai precisar de tratamento médico. Aconselhamento. Nós não temos esse controle. Você não é Deus na vida dos seus filhos. Mas esse pai, ele representa Deus. E ele deu, e o filho foi. E o filho gastou tudo. E a hora que ele voltou, o que o pai fez? Seu filho sem vergonha, gastou tudo que eu te dei. Eu vou te dar mais uma chance, mas vai ser a última. Você não merece. Não foi isso que ele fez. Ele agiu mais uma vez com graça, porque ele não merecia. Quantas vezes você já agiu com seus filhos com uma mentalidade de justiça e não de graça? Eu quero dizer que quase todas. Eu também sou assim. Só que nós temos que aprender com a palavra. O governo bíblico que Deus quer para nós exercermos em relação aos nossos filhos é um modelo de graça, de misericórdia e de perdão. Em amor. Não tem outra forma.
Então, você vai olhar para essa parábola, você vai olhar para aquilo que o pai fez com o filho mais moço, para aquilo que o pai fez com o filho mais velho. E você vai dizer assim: Senhor, capacita-me para exercer essa autoridade com os meus filhos. Porque é isso que vai transformar a vida do seu filho. Mas o filho lá no seu subconsciente, ele sabia que o pai o amava. Ele se arrependeu, mas ele falou: eu vou voltar. Lá eu tenho casa, os funcionários do meu pai são muito bem tratados. Os funcionários lá não são escravos. Então, nessa parábola nós vemos um modelo maravilhoso de paternidade e governo. Não importa se os seus filhos fugiram, não importa se eles demonstram rebeldia, não importa se eles demonstram uma insatisfação amarga, o perdão dos pais amorosos chega em qualquer lugar para lidar graciosamente com aqueles que não merecem. Não é muitas vezes no seu discurso, no seu sermão, que os seus filhos vão aprender alguma coisa. Eles vão aprender alguma coisa no discipulado. O mesmo modelo que Jesus exerceu com os seus discípulos. Ele caminhou junto com eles. É nesse momento que seus filhos vão aprender alguma coisa. E nós muitas vezes queremos ensiná-lo exatamente na pior hora. Quando eles desobedeceram, fizeram algo errado e você quer corrigir, ali você acha que você vai dizer tudo para eles e eles vão aprender tudo, só que eles estão com o filtro fechado. E você não vai falar como quem falou a graça, você vai falar como quem falou a justiça. Talvez. A graça de Deus nos permite dar para nossos filhos o amor e o perdão que nossos pais talvez não tenham demonstrado conosco. Porque talvez você não tenha tido o modelo do qual nós estamos falando com os seus pais. Mas a graça de Deus pode permitir, e eu acredito que ela nos capacita a fazermos diferente com os nossos filhos. E talvez nós não tenhamos experimentado nada além de infelicidade e medo, mas a graça de Deus nos capacita a demonstrar amor e perdão verdadeiros. Por isso que a nossa única saída é dependermos da graça do Senhor. Por conta do modelo que nós tivemos, do modelo que recebemos, que talvez não tenha sido o melhor modelo. Muitas mágoas nós trazemos da relação com os nossos pais. Mas a graça de Deus muda tudo isso. E pode mudar também a relação com seus filhos, se nós olharmos para a palavra. Então, o mesmo amor demonstrado por Deus na cruz do Calvário em favor de pecadores indignos é o amor com que nós vamos nos relacionar com os nossos filhos. Era isso que eu queria compartilhar com vocês e queria orar também agora. E depois, se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos por esse período juntos. Nós não temos, Pai, capacidade por nós mesmos de criar os nossos filhos, nem de sermos a melhor autoridade sobre eles. Mas foi o Senhor mesmo quem nos colocou nessa condição. Portanto, nós nos submetemos ao teu senhorio e clamamos, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia sobre nós, para que o teu Espírito nos direcione, para que a tua palavra nos ensine e que possamos ser, Pai, como esse pai do filho pródigo, que possamos ser como ele, parecidos com ele, exercitando graça, exercitando misericórdia,
exercitando o perdão e demonstrando um amor incondicional, mesmo quando os nossos filhos não merecem. Faz isso, Pai. Trabalha conosco, trabalha com os nossos filhos e nos nossos relacionamentos. É no nome do Senhor Jesus Cristo que oramos e te agradecemos. Amém.